Oi, gente, voltei e sejam muito bem-vindos à minha apresentação sobre os 6 meses que eu estou sem Instagram e 1 ano e meio que eu tô sem o Twitter, mas é mais focado no Instagram esse vídeo de hoje. Eu vejo que tem muita gente fazendo vídeos e postagens sobre ficar sem redes sociais e sobre como essa vontade de sair dessa loucura online tá sendo uma crescente, me parece pelo menos, ou pelo menos é o que o algoritmo quer que eu acredite. Então hoje eu resolvi contar o que aconteceu comigo. E parecia uma coisa muito impossível no início, mas foi extremamente necessária. Mas como a grande maioria das atitudes que eu tomo na minha vida, essa teve que ser esse meio de soco, num rompante, porque eu sentia que a minha cabeça estava derretendo. E eu até anotei, eu tô com um caderno aqui do meu lado, no chão, que tá escrito literalmente isso: eu saí pelo derretimento da cabeça. Esse foi o principal motivo para eu querer sair de lá, porque eu ficava muito exposta à tela o tempo inteiro, não que hoje em dia eu ainda não faça isso, eu tenho que inclusive dar mais uma cortada e mais uma diminuída, mas em termos de rede social, eu ficava tempo demais olhando pro Instagram e eu não sei se é uma coisa normal isso de quem fica muito tempo assistindo telas diversas, mas eu tinha a sensação física de que essa parte aqui do rosto, ela tava caindo. Não tava literalmente caindo, se eu olhasse no espelho, meu rosto ia estar normal. Mas eu tinha uma sensação, é como se eu conseguisse sentir que tava derretendo, assim. Era muito horrível. E ultimamente eu voltei a sentir isso, o que significa que eu devo estar assistindo demais muitas telas, tanto no notebook quanto no celular. Segundo ponto que tem anotado aqui na minha lista é que eu me comparava demais. Eu acho que isso é uma coisa comum em quem tá no Instagram e acompanha a vida de outras pessoas por lá. Inevitavelmente vai chegar um momento que tu vai se comparar muito, que tu vai ficar pensando, nossa, a vida de todo mundo tá dando super certo, tudo tá caminhando na vida de todos. E às vezes a nossa não tá no mesmo ritmo porque somos pessoas diferentes. É impossível que a tua vida seja igual a de outra pessoa, mesmo que ela more na mesma casa que tu, por exemplo. Só que no Instagram isso potencializa muito mais, porque às vezes tu nem escolhe saber sobre a vida daquela pessoa, mas o algoritmo, por alguma razão, joga na tua cara. Então tudo parece sempre muito bom, muito bonito, muito perfeito, porque é uma plataforma que foi pensada para isso, para tu mostrar os teus melhores momentos, o teu melhor ângulo, a tua melhor roupa, a tua viagem inesquecível, e isso e aquilo, e só coisas boas. Então esses termos de comparação foram pesando um pouco para mim, porque mesmo que inconscientemente eu comecei a seguir. Eu gosto muito de tatuagem, apesar de eu ter poucas, eu gosto bastante. E eu comecei a seguir umas meninas muito estilosas, que eram um cabelo lindo e todas tatuadas, e umas tatuagens lindas, e roupas super estilosas. E eu comecei a querer ser como elas. Só que eu ignorei totalmente o fato de que todas elas são gringas, então todo aquele custo de vida é pago em dólar. Elas são famosas na internet e aí, consequentemente, elas têm dinheiro para se bancar. E várias outras coisas que eu comecei a não levar em consideração quando eu comecei a me comparar. Porque eu fui entrando numa espiral de que eu não estava me inspirando nelas. Eu estava me comparando com elas e me sentindo mal porque eu não conseguia ser do jeito inalcançável que elas são. Uma coisa que eu percebi muito também, meu óculos está refletindo a janela, né? Percebi. Não tem o que fazer, é a luz natural que está nos acompanhando no vídeo de hoje. Uma coisa que eu percebi foi que quando eu desativei o meu Instagram, os meus hábitos de consumo deram uma modificada. Levemente, mas foi perceptível mesmo assim. Porque o Instagram, ele não deixou de ser uma plataforma só de fotos, né, gente? Agora ele é um anúncio atrás do outro. O que tu menos vê é foto dos teus amigos. É sempre postagem de pessoas desconhecidas, coisas que talvez tu vá gostar, e muito anúncio, muita coisa para comprar. E eu tava começando a querer comprar muita coisa que não fazia nem sentido, só porque o Instagram jogava pra mim, eu pensava, nossa, ia ser tão legal ter isso. Eu lembro nitidamente, eu até anotei aqui, que numa época eu tava querendo muito comprar uma coletânea de livros da Rita Lee, só porque vinha junto um baralho de tarô da Rita.
Se tu assistiu o vídeo anterior, tu viu que eu falo que tem uns 12 livros da minha estante que eu ainda não li. Mas o que eu ia fazer com mais uns 3 livros que eu literalmente não tenho mais onde colocar, só porque vinha um baralho de tarô? Eu nem sei tirar tarô. Então era só uma coisa que foi entrando na minha cabeça de, ia ser muito legal ter. Mas ia ser muito legal ter, ou ia ser muito legal postar que eu tenho? Ó, nem era pra ser uma coisa meio coach isso daqui, e essa acabou sendo, hein? Mas não vou vender nada pra ninguém de curso, fiquem tranquilos. Uma coisa que eu acho que nem todas as pessoas que fazem vídeo falando sobre deixar as redes sociais comentam, algumas comentam, mas é a minoria, e porque dá vergonha, eu acho. A gente acaba sentindo muita inveja das pessoas que a gente tá acompanhando. Seja conhecido, seja um famoso. Se aconteceu uma coisa muito maravilhosa na vida daquela pessoa, inconscientemente tu vai ficar pensando, podia ter acontecido comigo também, né? Só que tu não tá no contexto que aquela pessoa tá inserida. Tu não sabe todo o trabalho por trás que ela teve pra conseguir conquistar aquelas coisas. Tu não sabe quantas vezes deu errado as coisas na vida dela pra que finalmente uma desse certo, e daí ela postou aquela que deu certo e não as milhões que deram errado. Então tu começa a pensar que tudo dá certo pros outros e as coisas nem sempre dão certo pra ti. Pode ser que 1 milhão de coisas esteja dando certo pra ti, mas tu tá focando só no que deu errado porque outras pessoas estão postando coisas que deram certo. Faz sentido isso? Tomara que sim. Na minha cabeça tá fazendo sentido, espero que aí faça. Então, por ter inveja e às vezes por ter vergonha, por que eu digo vergonha? Eu não postava no meu próprio perfil. Não postava, eu postava muitos stories. E aí, no feed mesmo, que é uma coisa mais, né, eterna, que mais gente vai ver assim que clicar no teu perfil, eu não postava muita coisa. Era uma curadoria assim muito... E ainda assim, quando eu postava, às vezes passava um tempo, eu ficava com vergonha do que eu postei e eu ia lá e arquivava. Postava um dia no outro, eu já não quero mais. Então tudo isso foi moldando a maneira como eu me enxergava, e se eu não tinha uma coisa assim muito... um lugar muito bonito pra postar, eu comecei a pensar que eu não tinha mais nada de interessante pra postar pros outros verem, e eu comecei a me questionar. Será que eu sou uma pessoa interessante? Será que eu faço coisas legais? Porque assim, eu sou extremamente caseira, introvertida, insira aqui várias palavras que... bicho do mato, não gosto de sair. Então eu não vou ter foto o tempo inteiro de passeio, de jantar, de lugar que eu fui, de festa. Não vai ter. Vai acontecer uma vez por ano, quase que literalmente uma vez por ano. Então eu comecei a pensar que por eu não ser uma pessoa festeira, uhul, saindo de casa o tempo inteiro, eu não era interessante, eu não era uma pessoa legal. Eu não era, assim, divertida. Ela não é, tão galera, tão, sabe? Não. Só que é o meu jeito. E daí agora, passados esses muitos anos, 31 anos de vida, eu percebi que não tinha pra quê. Eu olhava o feed, o meu feed, e as coisas que eu postava, cheguei a me embananar aqui pra falar. E eu ficava, Karina, que é isso? Pra que tu tá fazendo isso? Pra quem? Pra ti? Pra ti não é, porque tu tá, assim, demorando 1 zilhão de anos pra escolher uma legenda que ninguém vai ler. Começa a postar por ti, porque, sinceramente, passou o feed ali, ninguém lembra. Então eu comecei a pensar assim, pra que eu tava lá dentro? Pra ser vista, porque se não fosse pra ser vista, a gente tirava a foto e deixava guardada no celular. Mas isso tava entrando na minha cabeça de um jeito que eu tava duvidando de tudo que eu era, de tudo que eu fui em 30 anos de vida, e isso começou a me incomodar. Então eu saí do Instagram por isso também, porque tava me dando um derretimento mental e eu tava começando a me botar muito pra baixo em comparação com outras pessoas que pareciam estar muito lá em cima. E aí aconteceu de eu sair do Twitter também, eu falei até agora do Instagram. Eu saí em julho, se eu não me engano, de 2023. Em 2023 eu larguei o Twitter e eu acho que foi a rede social mais difícil de sair, porque eu já tive uns 2, 3 perfis no Twitter, mas a primeira vez que eu entrei lá, eu acho que foi em 2011. Então foram, assim, 12 anos de Twitter que
foi muito difícil de sair, foi realmente a rede mais difícil, porque eu realmente deletei, eu não desativei. O meu Instagram eu desativei, porque eu ainda não consigo simplesmente deletar. Mas voltando ao Twitter. Eu saí do Twitter porque eu não aguentava mais. Basicamente é por isso. Porque se hoje tá ruim, 2023, assim, já tava nessa crescente de piora. E não tava dando mais. Eu perdi um tempo muito grande lendo coisa inútil no Twitter. Um tempo que eu tenho até vergonha de parar pra contabilizar hoje em dia, de tão maluco que era. Era tão viciante pra mim que eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era clicar no Twitter pra ver quais eram os trending topics, pra ver qual era a pauta do dia, pra comentar com pessoas conhecidas, pra saber do que tá sendo falado hoje, porque eu não posso ficar de fora. Sendo que isso não mudava em nada na minha vida. A única coisa que mudava é que eu atrasava todas as minhas tarefas do dia, tudo que precisava ser entregue no dia, todo, sei lá, o serviço de casa, tudo era interrompido porque eu tava no Twitter, olhando uma briga inútil, um famoso desconhecido, uma treta que só existe lá dentro, se tu desinstala o aplicativo, acabou. Então era muita perda de tempo, foi principalmente por isso, de eu ver que eu perdi um tempo, de que eu tava cronicamente online. Às vezes a pessoa falava, ficou sabendo da briga de não sei quem, e eu tinha toda a ficha corrida do que aconteceu, chegava a ser vergonhoso, assim, do quanto eu sabia de coisa inútil. E tudo bem saber de coisa inútil, a gente não tem que estar se abastecendo o tempo inteiro só de nossas grandes notícias do mundo, mas é que isso começou a atrapalhar a minha vida. Começou a derreter a minha cabeça também, então tudo volta, né, pra cabeça derretendo. E também tinha um ponto que eu percebia que toda a tragédia que acontecia no mundo, no Twitter, era potencializado. Lá tudo piorava, o que era ruim já ficava pior, e tu ficava mais triste, e tu ficava pensando, nossa, realmente, os familiares e não sei o quê. Uma coisa que tu não precisava estar passando, sabe? Tu ficava remoendo, redobrando um luto e um sofrimento, e uma coisa assim que tu não saía nunca. Era sempre de mal a pior, de mal a pior. Então, sair de lá meio que fez dar uma aliviada nisso. Não que hoje eu não saiba quais são os trending topics, existe um ou outro site que dá a lista, mas aí eu fico satisfeita em saber qual é a lista de assuntos do dia, pra assim, tipo, tá, estão falando disso aqui, mas eu não consigo ver tweet, eu não consigo ver absurdos que estão sendo postados lá, eu não consigo ver tretas ridículas porque tem um nome específico nos trending topics, mas o que estão falando? Não sei, graças a Deus que eu não sei. Então isso me facilitou bastante. E o Twitter foi um alívio muito grande deletar. E eu percebi que foi um alívio no momento em que eu cliquei deletar e eu fiquei leve. E eu comecei a fazer comigo mesma uma contagem regressiva na minha cabeça que quando tu clica em deletar a conta, tu tem 30 dias para se arrepender disso e voltar, tentar fazer o login e a tua conta volta. Eu fiquei os 30 dias na minha cabeça assim, falta só mais 10, falta só mais 9 e não sei o que mais para ser deletado de vez. Então, quando fez 30 dias, eu ainda me dei uma margem de segurança de tentar refazer o login no Twitter só no dia 31, pós-deletar. Que aí eu tentei só pra ver escrito que a conta não existia, e aquilo me deu uma paz tão grande. Uma alegria que eu não sei nem assim mencionar, pra ver como eu realmente deveria ter saído de lá, só que levou 12 anos. E com o meu Instagram, eu acho que isso vai ser meio que no mesmo caminho. Eu deletei não, né? Eu desativei. E faz só 6 meses, só que eu tenho uma outra conta que eu uso para poder divulgar coisas que eu faço. Que eu faço um podcast, às vezes eu escrevo textos no Medium ou no Substack. Então, pessoas que me conhecem, meus amigos, assim, seguem aquele perfil que é pequenininho, que eu não divulgo, que eu não faço nada, só para eles saberem o que eu ando postando. E eu diminuí, ainda que eu poste stories ou reposte alguma coisa, é muito menos do que no ritmo do meu outro Instagram, que de fato era um Instagram pessoal, que eu seguia muitas pessoas e algumas me seguiam. Só que nesse que eu tenho é muito pontual, são para coisas assim, eu fiz esse texto, saiu esse episódio no meu podcast, é mais para compartilhar os conteúdos que eu tento criar na internet.
Então eu acho que facilitou por isso. É meio que diminuir a quantidade da droga para não ter uma abstinência muito louca. Eu acho que foi isso que eu fiz. E aí é um perfil todo outro, assim, não é só sobre mim. Eu tento postar uns conteúdinhos, porque eu gosto muito de Natal, Halloween, coisa nostálgica, Summer Electro Hits. Então é sobre isso, para eu me forçar a criar coisas na internet e não tá só como uma, sei lá, uma espectadora, só vendo a vida passar e não criando nada sobre isso, entende? Então é meio que por isso, assim. E aí eu também só sigo perfis que falam de decoração de Halloween, decoração de Natal. E uma ou outra banda que eu gosto, que eu quero acompanhar. Por exemplo, eu sei que esse ano o Linkin Park faz show no Brasil. Então eu fui lá com esse perfil e eu segui o Linkin Park para saber as novidades. Eu vou no show? Não sei, mas pelo menos eu vou ficar sabendo. Eu não sigo outras pessoas, eu não sigo as pessoas que eu seguia no meu outro perfil, porque eu fiz isso comigo mesma, de eu não quero saber o que está acontecendo, eu não quero ver a vida dessas pessoas. Se eu tô saindo desse perfil, é para eu sair desse perfil. Eu não quero só criar um novo e enlouquecer tudo de novo. Eu não quero, sabe, passar por isso outra vez. Então eu só não deletei ainda esse perfil pessoal, porque eu ainda não consigo. Eu tô num processo, não é uma coisa assim. Tem muito vídeo no Instagram que fica, não, porque você vai se libertar, e vai ser mágico, e você nunca vai passar por isso de querer voltar, não sei o que, tu vai querer voltar sim. Se tu tá viciado em rede social, como eu sentia que eu tava, os primeiros meses são difíceis, porque tu não tá usando uma droga, mas a internet acaba sendo a tua droga. Se tu tá trocando um aplicativo por outro, é tipo uma contenção de danos. Só pra tu não ficar totalmente sem e ir largando aos poucos. Eu acho que é muito sobre isso. Tu tem que entender a tua realidade e ver o que funciona pra ti. Se tu sair de soco de tudo que é rede social, tu vai ficar meio... O que eu faço agora? Sabe? Só falta, sei lá, se tremer, dependendo do nível de loucura que tu fica. Tá trocando uma rede social por outra, mas vai diminuindo o uso até tu sentir uma coisa assim, aqui está saudável pra mim. E o YouTube eu sinto que é saudável pra mim, porque eu tô consumindo conteúdo, não tô simplesmente passando e vendo assim e olhando. Vocês já viram a seção de comentários do Instagram hoje em dia? É o novo Twitter pra mim, aquilo. E aí o que aconteceu, né? Saí do Instagram, saí do Twitter. O que aconteceu nesse tempo? Eu passei a sentir o tempo diferente, literalmente. Eu fico sabendo das notícias, ou pelo menos da maioria delas, isso principalmente no primeiro mês que eu saí do Instagram e do Twitter também. Eu comecei a saber das notícias literalmente 8h30 da noite, quando começa o jornal, porque é a hora que eu tô jantando, então eu fico olhando na TV quais são as notícias do dia. E já aconteceu de eu me surpreender, passou um dia inteiro e eu ficar, olha, meu Deus, isso aconteceu! E era uma notícia que se eu tivesse o Twitter eu tava sabendo às 8 da manhã. E eu fui saber só às 8 da noite, porque eu não tinha mais rede social. E isso foi muito bom. Eu senti o tempo passar diferente, porque aí eu não tava mais enfiada dentro do celular, lendo o Trending Topic. Eu tava cuidando da minha vida. Olha que bom, né? É bom às vezes a gente cuidar da própria vida. Então eu sentia que o dia era mais comprido, porque eu não tava perdida dentro do celular sem perceber as horas passarem. Então isso foi um ponto positivíssimo. De eu sentir assim, nossa, que calma que eu tô sentindo hoje, que dia comprido, parece que o dia não acaba, mas num sentido bom, sabe? Tipo, nossa, olha o tamanho desse dia. E não, tipo, nossa, já acabou. Já tô indo dormir e eu nem vi, sabe? Foi ótimo. E eu passei também a olhar muito isso na questão do Instagram. A pensar muito o que sou eu e o que é a internet. Nessa coisa de me questionar e de quem que eu sou, será que eu sou interessante, será que eu sou legal, será que eu tenho algum conteúdo para passar. Eu começava muito a pensar assim, o quanto eu quero comprar isso que esse anúncio está me falando, porque eu quero, porque eu preciso, e o quanto a internet está tentando me fazer comprar, anunciando a mesma coisa em sites diferentes, várias blogueiras usando essa mesma coisa, sabe, assim, o quanto eu quero, o quanto faz parte de mim, do meu estilo, sabe, da minha vida, determinado produto, ou eu tô só querendo entrar na onda e fazer parte disso, porque todo mundo tá postando sobre e dizendo que é bom, e eu não posso perder. Então é um pouco assim uma questão de consciência
de classe também, né? Um chá revelação. Você é pobre, minha filha, não dá pra ser a blogueira do Instagram. Então eu acho que essas foram as principais coisas que eu senti nesses 6 meses sem Instagram e 1 ano e meio sem Twitter. E eu queria compartilhar, assim, com vocês, porque eu vejo tanta gente falando sobre. E sei, bom, agora que eu tenho um canal e eu quero falar, que eu fale, né? Então, é isso. Eu vejo vocês em algum outro vídeo, então vamos torcer para que esse vídeo, o número 3, aconteça também, já que o 2 saiu. É isso, até a próxima, a gente se vê. Tchau!